Meu nome é Dolores, sou neuropsicóloga, trabalho na Clínica Maia, Álcool e Drogas, Unidade Lagoa, em Tapecerica da Serra. Vou abordar um tema inovador e que estamos utilizando com nossos pacientes, que é a estimulação cognitiva ou reabilitação cognitiva. Inicialmente, vou dar uma breve explicação de como a neuropsicologia contribui no tratamento do dependente químico. A neuropsicologia estuda a relação entre o cérebro e o comportamento cognitivo, emocional, social e motor do indivíduo. É comprovado que o uso crônico de substâncias psicoativas afetam diretamente a área pré-frontal do cérebro, a área que está diretamente relacionada com as funções executivas, que são essenciais para o funcionamento mental adequado para a recuperação e tratamento do paciente. Dessa maneira, os comprometimentos cognitivos como atenção, memória, controle inibitório estão diretamente ligados a ações complexas, como iniciar, planejar, antecipar soluções de problemas, criar estratégias flexíveis para lidar com frustrações, estabelecer e cumprir metas para alcançar um objetivo. Se essas funções estão prejudicadas, elas influenciam negativamente na adesão ao tratamento. Por exemplo, gerando dificuldade na compreensão e assimilação de conceitos básicos da terapia e, consequentemente, nos processos de reabilitação, como a prevenção de recaídas e reinserção social. Hoje é comprovado cientificamente, por meio de exames de neuroimagem, que após o uso crônico, por exemplo, de crack ou cocaína, as funções da região frontal do cérebro ficam quase inativas e que mesmo após um período de abstinência médio de 4 meses, essa região ainda não está completamente ativa e funcionando adequadamente. Fato este que demonstra a importância e necessidade do tratamento prolongado do paciente. Na rotina da clínica, eu demonstro essas imagens e aplico alguns exercícios em grupo, possibilitando aos mesmos identificar e reconhecer esses déficits, aderindo de maneira mais proativa ao tratamento. Partindo da necessidade, a neuropsicologia pode contribuir para o delineamento do perfil cognitivo, identificando a dimensão e a gravidade do comprometimento das funções executivas, bem como os recursos preservados, facilitando no planejamento dos procedimentos de reabilitação e no acompanhamento da evolução do quadro. Sendo essencial a aplicação de testes específicos, uma anamnese bem formulada e detalhada, investigando como era o funcionamento cognitivo do indivíduo antes da instalação da dependência da droga, para identificar se ela alterou o desempenho cognitivo ou se esses prejuízos já o acompanhavam desde a infância. Dessa maneira, torna-se necessário que as avaliações sejam individualizadas para traçar melhores estratégias terapêuticas para cada caso, aumentando a chance de sucesso no tratamento. O processo de reabilitação e estimulação cognitiva parte da identificação das áreas e necessidades que estão prejudicadas e da hierarquização dessas necessidades e a multidisciplinaridade dinâmica, orientada a objetivos definidos, a fim de desenvolver um bom nível de funcionamento social, físico e psíquico. Dessa maneira, eu identifico, por exemplo, se a atenção está prejudicada, ou é a memória, ou o controle inibitório, e vou aplicando exercícios repetitivamente para que essas funções retornem ao nível do uso de substância. Bom, diante de toda essa complexidade que é o tratamento, a recuperação de um dependente químico, a Maia resolveu inovar e investir nesse profissional, que tem que ter um conhecimento profundo do funcionamento cerebral para estimular o déficit necessário. Vou aqui citar um exemplo. Por exemplo, faço a avaliação de um paciente que está com a memória e a atenção prejudicada. Eu preciso saber que eu preciso inicialmente estimular a atenção para ele conseguir ter foco para depois estimular a memória. E a partir dessas funções reabilitadas, esse paciente vai conseguir, por exemplo, fazer um planejamento de prevenção à recaída, identificar situações de riscos, identificar fatores de proteção e aí dar sequência ao seu tratamento. Resumindo, então, a estimulação cognitiva é um processo complexo que demanda tempo, dedicação, tanto do paciente quanto do profissional, da família também, aguardar esse tempo, entender que o paciente vai precisar permanecer na clínica por um período aí de 3 a 4 meses, no mínimo, para começar a reabilitar essas funções e aí ele ter condições de voltar para a sociedade. E a Maia vem investindo nisso, contratando um neuropsicólogo, disponibilizando materiais, testes, o tempo do profissional para a melhoria do paciente e assim ter um melhor resultado, adesão no tratamento. O paciente se vê motivado no tratamento, a internação passa a fazer sentido. O que
que quando ele vê, por exemplo, num teste que a memória dele está prejudicada, a atenção, e ele entende que isso é necessário para a reabilitação dele, para ele conseguir voltar para a sociedade, ele vê o sentido na internação, tem uma maior aderência ao tratamento, e após a finalização de todo esse processo, é muito recompensador para o paciente ver que ele conseguiu, que no início, por exemplo, a memória dele estava no índice limítrofe ou inferior, e após a estimulação já entrou num nível médio ou médio superior, e aí é algo que vai estimular a autoestima, vai estimular o paciente a aprender, a querer melhorar, e ele vê a capacidade e as potencialidades dele.